Fala pessoal, fala monstros, bom dia, boa tarde, boa noite, como eu sempre falo, não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, isso. Bom, vamos lá, hoje eu prometo ser breve, né? Já de início, já peço a vocês que dão like, compartilha, comenta no vídeo, se vocês quiserem sugestão sobre alguma coisa, dá um alô lá nos comentários, né? Muito obrigado aí pelo apoio aí do pessoal também que está viralizando aí, meus familiares, meus amigos aí mais próximos. Muito obrigado. Então vamos lá. Hoje eu quero falar uma coisa breve, porém de bastante valia para nós, né? Principalmente para mim. Vamos começar aqui com a passagem de Josué, no capítulo 1, apenas o verso 9. Depois, se você quiser ir lá e ler na Bíblia sobre essa passagem, é muito interessante. O livro de Josué fica no Antigo Testamento, no capítulo 1, verso 9. Diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Uma pergunta. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Mais uma vez eu digo, a ideia aqui, o papo não é sobre religião, porém é inegociável, ou ninguém pode dizer que essa palavra ela traz para nós, né, uma regra de vida, um manual de vida, enfim. Então aqui nessa passagem, especificamente Josué, Moisés acaba de ser morto, né? Ele vem tirando o povo lá de Israel do Egito, do cativeiro. Josué é um líder depois de Moisés. Moisés era o líder, morreu Moisés, agora Josué assume a liderança. Então Deus dá uma ordenança para Josué continuar seguindo o povo ao objetivo que era a terra prometida. Então Josué se vê num dilema, porque o homem e a figura da pessoa de liderança, de firmeza, né, meio que mesmo que com sua humanidade, né, Moisés estava morto. Então Josué agora se vê no dilema de conduzir um povo, mais de 1 milhão de pessoas, com suas inconstâncias, né? E depois vocês podem ver aqui como que era o povo de Israel ali nas suas inconstâncias, né? No meio do deserto, desacreditavam, acreditavam, mas enfim, não é um papo para isso aqui agora. O que eu quero trazer para vocês nesse momento é a ordenança de Deus para Josué, que para nossas vidas hoje não é diferente. Qual é essa ordenança? Né? Deus ele fala, não foi eu que lhe ordenei, ou seja, uma ordenança, uma ordem, para que Josué seja forte e corajoso. Ou seja, 2 adjetivos ali. Então, o ser forte, Josué precisaria ser forte naquele momento para poder segurar os contratempos do momento, né? As indagações das pessoas no momento, e coragem para poder entender a missão que ele tinha em suas mãos e botar ela em prática. Falando de nós hoje, agora, nesse momento da nossa vida, não é diferente. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que tive um complexo de inferioridade. Graças a Deus, hoje eu não tenho mais isso. Então isso me trouxe muitas consequências ruins. Uma delas é querer estar perto das pessoas que supostamente faziam as coisas melhores do que eu, né? Então assim, por exemplo, quando eu jogava bola, eu queria estar perto dos caras que para mim eles jogavam mais do que eu, então eu queria que eles me aceitassem ali para que eu pudesse estar naquele ambiente. Porém, eu tinha minhas qualidades, mas eu não enxergava por isso. Isso é uma coisa que, né, são as nossas bases, né? Então eu não tive muito essa base para isso, né? Mas enfim, na sociedade de hoje, graças a Deus, eu superei isso, né? E procuro a cada dia procurar ali agregar mecanismo na minha vida para que eu possa, de alguma maneira, viver essa autoconfiança, né? Não que eu não tenha as minhas dificuldades, muito pelo contrário, mas hoje eu consigo superar muito mais as minhas dificuldades, né? Então,
Você vê que essa ordenança para Josué, ainda mais para nós sendo homem, essa ordenança hoje, ela ainda é válida para nós, né? Como ser forte e corajoso. Porque há uma certa falácia onde querem, de alguma maneira, tirarem essa imagem do homem forte, né? Do homem sólido, né? Do cara que segura, né, as rédeas na sua casa, né? O homem como pai, como marido, né? Como provedor, né? Como conselheiro também. Então, eles querem tirar um pouco dessa imagem do homem forte, né? E dizer que o homem pode ser frágil, ele pode ser, de alguma forma, não precisa ser, o homem ele chora, porém em silêncio. O homem tem as suas dificuldades, né? O homem ele tem os seus momentos de fraqueza, sim, com certeza tem. Porém, um homem forte não quer dizer que ele vai ter ausência dessas coisas, de algumas fraquezas na sua vida. Mas o homem forte é aquele que no momento em que ele vê que ele fraquejou em alguma área da sua vida, ele volta e faz o caminho novamente. O que ele faz? Ele pede perdão pelos seus erros, reconhece os seus erros e segue em frente, procurando não errar mais. Então, dentro dessa valia de voltar e ver aonde que errou e tentar consertar, também exige coragem, porque não é todo tipo de pessoa, principalmente eu acho que o sexo masculino, não são todos que têm essa coragem de dar um passo para trás e falar, cara, pô, me perdoa aí, eu errei, pô, foi mal, desculpa, perdão, pô, não foi bem assim, falei demais. Isso em várias situações da vida, dentro de casa. Muitos cônjuges não têm a coragem de se perdoar e dizer, cara, lembra daquela época que eu falhei com você, me perdoa. Muitos deixam que essa parte do orgulho de não, eu vou pedir perdão nada, eu tô certo, e quem tá errado é fulano e tudo mais. Uma certa vez um tio meu falou isso, e é interessante isso, que existem várias verdades, né? Às vezes a sua verdade não é a verdade do outro, então muitas vezes você acha que está com a razão e com a sua verdade, porém a outra pessoa também acha. Então, se ficar nesse ferro com ferro, não entra num denominador comum e não cresce. Você pode reparar, muitas pessoas preferem viver com as suas verdades, as suas convicções, as suas certezas, rompem muitas vezes um relacionamento de anos com uma história até bonita por causa das suas convicções. E não tem a coragem de pedir perdão, cara. Bom, provavelmente alguém já se identificou com isso. Então, nesse momento, se você já se vê nesse cenário, pensa direitinho, reflete, peça a Deus ajuda se você tem essa dificuldade de perdoar, de pedir perdão. Mas não deixe que isso o consuma a ponto de você perder algo valioso na sua vida. Porque o tempo, ele não volta. Aquilo pode ser que não volte mais. Então, seja forte nessa área e também tenha coragem. E depois disso você vai ver o quanto que você vai amadurecer. Lembra, no outro vídeo a gente falou sobre perseverança, que ela age de uma forma completa, ao qual ela te traz um amadurecimento. Então, queira sempre estar perseverando nessa área de querer acertar, mesmo que doa, mesmo que você abra mão da sua convicção e da sua razão em prol do próximo. Isso eu falo no âmbito conjugal, que eu acho que é o lado que a gente mais é tratado, sabe? Fora também, no seu trabalho, né? No seu convívio, no lugar que você vive ali e tal. Então, sendo que nesses lugares que você vive, dificilmente você vai ter um contratempo, uma dificuldade a ponto de você parar e ir lá, voltar na pessoa e pedir perdão. A não ser que você seja uma pessoa que, né, a gente fala muito de ser uma pessoa de gênio forte, que fala o que quer, que abre a boca para o que quer, mas na verdade, às vezes não é uma pessoa de gênio forte, né? Às vezes é só uma falta de educação, né? Bom, esse é um outro papo. Mas, voltando para cá, nos dias de hoje,
isso aqui está ficando um pouco escasso, né? Essa questão de uma pessoa, tanto homem quanto mulher, ser forte e corajoso. Eu não digo ser forte e corajoso para algumas coisas que às vezes são obrigação sua. Por exemplo, um homem, é obrigação do homem prover a casa, sair para trabalhar, correr atrás dos seus objetivos e tal. Assim como a mulher também, né? Tem as suas valências, tem as suas obrigações. Mas eu digo aqui ser forte e corajoso naquilo que você tem mais dificuldade. Por exemplo, um vício. Pessoas que têm vício em tabagismo, pessoas que têm vício no alcoolismo, no álcool, pessoas que têm vício de drogas, pessoas que têm vício de pornografia. Seja forte para reconhecer o seu erro e o vício que você tem, porque muitas vezes nós somos viciados, a pessoa é viciada em alguma coisa e ela acha que não é um vício, mas ela só não quer reconhecer. Então seja forte para reconhecer esse vício e tenha coragem, se for o caso, pedir ajuda, se for o caso, abandonar, porque não é fácil, se for o caso, que no caso é mudar o seu ambiente, mas faça tudo aquilo, tenha coragem para fazer tudo aquilo que te tire desse negócio que há tanto tempo está assolando a sua vida. Você sabe qual é a sua dificuldade, você sabe qual é o seu vício, né? E você sabe aonde você precisa mudar. Então, que nesse dia de hoje, né, essa palavra venha de encontro ao seu coração, né? Que você tenha força para reconhecer as suas limitações, para reconhecer as suas dificuldades e que você tenha coragem para romper com isso. Que você peça ajuda, que você vá sozinho, mas que você tenha coragem para subir de nível na sua vida, para que você possa a cada momento ver o quanto você tem evoluído. Também é aquilo, meu amado, se você acha que tudo isso é uma balela, fica tranquilo. Certa vez eu ouvi uma palavra que foi ao meu coração e me confrontou demais. Cada um tem a vida que merece. Se para você tá bom desse jeito, fica à vontade. Só depois, no final das coisas, não reclama de tipo, eu poderia ter feito, cara, poxa, por que eu não fiz isso? Eu já me arrependi de várias coisas na vida que eu poderia ter mudado por causa de um simples detalhe e depois eu fiquei, poxa, se eu pudesse... A pior dor é essa depois, desse arrependimento, desse remorso, que não é um arrependimento, é um remorso de, poderia ter feito ao contrário, mas já passou, queridão. Então, se a vida tá boa para você dessa forma, fica tranquilo, fique à vontade, cada um tem a vida que merece, porém depois, não reclame. Agora, se você tem coragem de ser essa pessoa, de entender as suas dificuldades, e ser forte para abandoná-las, parabéns, já estamos progredindo. E depois, eu creio que com essa mudança de vida, mudança de paradigma, mudança de mente, uma mente diferente agora, você vai conseguir ser bênção na vida de outras pessoas também. Entendeu? Então, pessoal, essa é a minha palavra hoje, breve, para nós, para mim. Eu queria falar mais, mas eu acho que tem hora que eu me estendo um pouco nos vídeos e talvez possa ficar um pouco, né, enfadante para vocês. E é isso. Espero ter acrescentado na sua vida, mas essa é a palavra para nós hoje. Ser forte e corajoso é uma ordenança. Eu não sei quais são as dificuldades que você está tendo nesse momento, mas tenha certeza, Deus está te dando a oportunidade de você trilhar sobre essas dificuldades, sendo forte e corajoso, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção também e fiquem na paz. Hoje é quarta-feira, uma boa quarta-feira para todos, um forte abraço. Não esqueçam de compartilhar, dar o like, dar um feedback nos comentários também. E mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço.